Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao MovieCast, o videocast da Movie. Hoje é nosso primeiro episódio especial com a minha companheira, a minha batalhadora de muitas guerras, né, com os nossos corredores, corredoras, pacientes, tudo que você pode pensar daquele que tem objetivos com corrida, com nutrição e precisa do nosso trabalho. Então, nós estamos hoje inaugurando e vamos fazer aqui um videocast dedicado à nossa comunidade corredor e corredora evoluídos que nós temos, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, o Mestre Lu, mais conhecido, treinador de corrida, proprietário da Movie BR Assessoria Esportiva. Temos o canal da Movie, o qual muitos já nos conhecem. A Mari também sempre esteve muito presente e nós vamos gravar esse conteúdo aqui dedicado a esta comunidade que nos ajuda muito. Então, Mari, por favor, se apresente, diga quem é você, de onde você está vindo, porque tem muita gente escutando a gente a partir de agora, né? Porque era extremamente pedido um podcast, então a gente está fazendo aqui o primeiro, inaugural. Se der alguma coisa errada, paciência, a gente vai aperfeiçoando. Mas Mari, por favor, se apresente. Então vamos lá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Mariana Jacob, eu sou nutricionista esportiva, sou professora também, tenho mestrado pela Unifesp em Ciências da Saúde e atuo na área de esporte há quase 16 anos. Muito bem, e uma baita do nutricionista, minha particular, né? Puxa seu saco, mas não é à toa, não, porque quando faz exatamente aquilo que você orienta, o milagre acontece. Milagre não, né? Trabalho, né? Fala assim, pô, milagre não dá certo. Tem muita gente que fica esperando milagre. E Mari, é o seguinte, para a gente poder inaugurar esse MovieCast, que é um videocast, então vai ser extraído o conteúdo aqui, a gente vai fazer as coisas na pausa, viu, gente? Vocês não têm ideia da presepada que eu aprontei aqui. Então, aqui não tem nada profissional, é tudo feito por mim e com a ajuda da Mari. Então, tem aqui microfone que eu comprei no último mês, tem aqui esse bracinho aqui que segura também que eu comprei, tudo baratinho, nada de muito investimento. Para quem estiver nos assistindo, nos vendo, tem 2 iPhones, o da Mari gravando ela, o meu me gravando aqui e no meio uma GoPro. Tá tudo no improviso e esperamos que o Postigo faça um milagre da edição para sair conteúdo aqui. A gente vai fazer força para trazer conteúdo legal. Então, o que a gente fez para produzir esse primeiro conteúdo? Eu lancei lá na comunidade que as pessoas fizessem perguntas relacionadas a como os corredores podem perder peso após as festas de final de ano, porque eles comem muito. E depois eles falam assim, ixi, agora eu tô 6 quilos, 7 quilos a mais e eu preciso perder esses quilinhos. Aí eu falei, galera, pergunta aí o que vocês querem perguntar para que eu e a Mari produza esse conteúdo, responda as perguntas de vocês, né, e a gente possa ajudar vocês. E a gente não pode fugir do cenário que acontece. Então, dezembro, essa virada aí, festa, Natal, Ano Novo, é um prato cheio para a engorda e depois eles querem correr literalmente atrás. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas, que são gatilhos para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês. E o Postigo, a missão do Postigo, nosso editor, é tirar esse conteúdo aqui para a gente poder replicar aí nas mídias sociais para vocês. Teve pergunta até fora do contexto, hein, Mari? Muito bom, inclusive, a pergunta. Eu gostei, mas não é para hoje. Para hoje, a gente vai falar como os corredores e corredoras podem perder peso após as festas de final do ano. E muitos deles têm que perder peso para poder fazer provas que nós temos aí no calendário de corrida de rua. Então vamos lá, nós temos aqui, e eu vou falar até quem fez na comunidade, agradecer a colaboração deles, vou falar quem fez a pergunta, vou falar a pergunta, a Mari responde, se tiver ao meu alcance da minha opinião também, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o Antônio Maria da Silva Alves, ele veio lá do Nordeste,
fazer teste aqui no final do ano, teste de taxa metabólica de repouso e teste de VO2 na corrida. Por sinal, Antônio está em ótima forma física. Muito bem, meus parabéns, Antônio. E ele pergunta: a redução ou a total abstinência do consumo de bebida alcoólica por um determinado período auxilia na perda de peso, Maria? Sim. E muito. A gente tem que pensar que a bebida alcoólica, ela é uma caloria que a gente chama de caloria vazia. A cada grama de álcool, a gente vai pensar em pelo menos 7 calorias. Então, é calórico e interfere em várias outras funções no organismo. Por exemplo, reparo tecidual. E isso é importante para quê? Para a gente ter as mitocôndrias funcionando, que são as nossas usinas onde existe oxidação de gordura. Tem também uma retenção líquida de líquidos muito grande, isso pesa na balança. Tem toda a parte das duas fases de detoxificação hepática que acabam sendo mais prejudicadas por conta do excesso de consumo de bebida alcoólica. Então a bebida, ela vai favorecer sim muito a perda de peso quando retirada, né? Muito bom, muito bom. Ótima pergunta do Antônio. E aqui eu falaria para você que quer estragar teu corpo. Final do ano você quer estragar teu corpo? Beba, mas beba. Vai fazer um estrago violento, né, Mari? Vai acontecer de tudo de ruim. Não é o caso do Antônio porque ele é muito disciplinado. Mas você quer beber? Bebe. Mas vai estragar o teu corpo. Mari, conta pra mim quais serão os estragos que a pessoa vai ter quando ela enche, né, a pança de arco. De cana, melopé. Primeiro, você vai ter um aumento de peso, porque você está consumindo mais caloria. Tem toda a parte do trato gastrointestinal, ele fica mais sensível. Então, muitas vezes a pessoa tem gastrite, diarreia, né? Aquele famoso piriri pós-cachaça. Fica mais pesado, porque ele tem mais líquido, o corpo ele tem mais dificuldade de liberar as toxinas. Isso é muito ruim. E também a parte de, eu acho que essa é em especial, tá? A parte de recuperação muscular. Eu acho que é o que mais interfere para você conseguir voltar bem aos treinos. Então, Postigo, para você fazer aquele corte, para o Postigo fazer aquele corte de efeito que a gente vai colocar lá depois, Mari, este cara, ou este corredor, ou esta corredora ali que passou este período entre Natal e Ano Novo, tomando todas, né? Porque tem gente que acorda já tomando uma. Causa aquele estrago. Esta pessoa, Mari, perde massa muscular? Perde, e isso a gente vê não só através de artigo científico, mas também na prática clínica. Isso eu vejo. Hoje mesmo, teve um paciente que eu atendi, que a única coisa que ele fez de diferente, ele manteve treino, manteve dieta. A única coisa que ele se deu ao luxo foi de beber mais no final de semana do Ano Novo. Vai beber mesmo, tá, gente? Não é para amadores ali. E aí ele voltou hoje em consulta, ele estava com 2,5 kg a mais de gordura e teve uma perda de massa muscular, porque você gera um processo inflamatório muito grande no organismo. Quando a gente tem esse processo inflamatório aumentado, a primeira coisa que vai embora vai ser a massa muscular. Não tem o que fazer. Então, você que toma todas no final do ano, se você tomar todas literalmente, você vai perder massa muscular, consequentemente perde condição física, né? Vai cair sua performance e você vai sofrer muito mais para retornar àquela condição que você tinha anteriormente. Antônio, muito obrigado pela pergunta. Seguimos aqui. Olha, o Robinho Malharia: treinar em jejum pode ajudar a voltar ao peso que tinha antes das festas de fim de ano? Porque é assim, Mari, a pessoa tomou todas, comeu todas, né? Passou aquele processo ali de engorda, né? De corpo inchado, de corpo inflamado, como você mesmo gosta de falar. E daí ela entende que para ela poder voltar naquela condição que ela estava anteriormente, ela precisa se sacrificar, né? E o jejum é uma forma de sacrifício, de certa forma, né? Sim. E aí? É uma boa estratégia? Para a maioria das pessoas, não. E por que não, Mari? Porque o que acontece? O corpo ele não vai entender
Se você não consegue também ter uma dieta adequada associada a um protocolo de jejum, o corpo ele não consegue fazer toda a parte de reparação tecidual. E grande parte das pessoas, quando faz a inclusão do jejum, é aquele famoso jejum do preguiçoso, que é o quê? Você pula o café da manhã, que é mais fácil. Então, isso não é uma forma adequada e a pessoa ela já está com uma dificuldade maior para os treinos. Ela vai fazer o treino arrastado, vai quebrar o treino, vai ficar desmotivado, chega o final de semana, não vai estar nem aí, vai comer tudo que puder. O corpo ele não tem esse botãozinho tipo, vou fazer jejum, então eu vou emagrecer. Não é assim que ele responde. Vou só beber no final de semana e está tudo certo. Então, isso são coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque para algumas pessoas o jejum, quando não feito de forma adequada, pode ser um gatilho para o aumento de comida na janela que a gente tem aberta de alimentação. Que muitas vezes as pessoas comem a mais do que deveriam. Tá? Diferente de alguém que é muito bem treinado, por exemplo, e vai fazer um jejum de 12 horas para trabalhar a desintoxicação intestinal, um descanso para tratar a gastrointestinal. Outros 500. A maior parte do pessoal faz o quê? Sai no final do ano e fica 10 dias sem treinar, alguns, né? Ou treinando naquele contexto maravilhoso. Exatamente. Olha, veja que, como que eu vejo, né? As pessoas, elas fazendo o jejum, literalmente, para tentar se sentir melhor, porque fala assim, como eu tomei todas ontem, e tá empanturrado, né, muitas vezes, né, porque comeu muito, bebeu muito, e daí ela também não tem muito interesse em comer também, né? Cá entre nós. Eu, quando como muito no período da noite, o café da manhã já fica um pouco mais difícil, e tem algumas vezes que nem tomo café da manhã, deixo para depois. Agora você imagina a pessoa que exagera e ela vai buscar no jejum ali uma forma. O ideal no jejum, Mari, nessa situação, seria a pessoa organizar as refeições do dia a dia dela para ela poder fazer um jejum que traga algum efeito de fato para ela, correto? Exatamente, tem que ter um porquê. O jejum ele não é a pílula mágica, tem todo um contexto e várias atitudes que vão favorecer esse emagrecimento. Não sou contra jejum, acho super legal, até para melhora de digestão, mas usar isso como emagrecimento, não acho que vale a pena. E, a gente vai ter outras perguntas aqui sobre jejum, né? Nós temos várias perguntas aqui, por sinal. Um aqui do Jean Clay Matos, agora é o seguinte, Mari. Treino em intensidade alta ou baixa para queima de gordura dentro de uma faixa, né, uma zona de queima de gordura. Ele está querendo saber aqui do treino. A gente vai falar sobre isso. Performar ou gasto calórico. Qual a situação em que teria um melhor aproveitamento? Aqui, pelo menos o que eu entendo que ele está querendo fazer a pergunta é o seguinte: se seria melhor para a gente poder queimar mais gordura, treinar mais intenso ou menos intenso? Aí a gente vai falar sobre teste de VO2, que a gente consegue ali realmente, de fato, saber qual que é a intensidade que a pessoa mais queima gordura e qual que é a intensidade que ela menos queima gordura. Se a gente pensar assim, qual a intensidade que eu queimo mais gordura, é uma coisa. Se eu quero saber assim, qual atividade que eu vou gastar mais energia, é outra coisa. E a gente precisa também entender qual é a condição física dessa pessoa. Não é simplesmente a intensidade. Tem pessoas que não vão tolerar o esforço intenso prolongado. Quem são essas pessoas? As pessoas menos treinadas, tá, Jean? E as pessoas mais treinadas suportam ficar mais tempo numa intensidade prolongada. No caso do Jean aqui, de forma geral, baixa intensidade é onde a gente exige mais da queima da gordura. Porém, a pessoa que é mais treinada, né, que tem o fato de ser mais treinada não é só fazer um tempo bom numa corrida. Essa pessoa está treinando por muito tempo, ter o metabolismo dela redondinho, né, otimizar a queima de gordura para poupar mais carboidrato. E normalmente isso vai acontecer com as pessoas que treinam por muitos anos sem interrupção. Aquela pessoa que não fica subindo e descendo o peso, né, que tem hábitos mais regulares,
essa pessoa é a pessoa mais treinada, o organismo dela é mais inteligente, o organismo dela metaboliza melhor gordura, carboidrato, né? É a pessoa que vai ter mais dificuldade justamente para ganhar peso. E se a gente tivesse que falar de intensidade, zona 1, zona 2 são as zonas que mais queimam gordura. Só que quanto mais leve, mais gordura eu vou queimar. Lógico que se você vai falar assim, então eu vou ficar de repouso, né? Eu vou ficar deitado. No repouso você vai queimar mais gordura, de fato. Só que a proporção é muito pequenininha, né? Então você está gastando ali, sei lá, 20 calorias por X minutos. Quando você vai fazer exercício, você acelera esse processo, você vai otimizar tudo isso. E a nutricionista, ela tem que pensar nisso, né, Mari? Para poder dar a quantidade de energia de acordo com a duração e a intensidade do exercício que o corredor vai fazer, correto? Correto, são estratégias diferentes. Um treino de alta intensidade e um de baixa média intensidade. Vamos unir aqui a pergunta anterior do jejum e a pergunta agora da intensidade e da queima de gordura. Vamos dizer que temos aqui uma pessoa que ela quer perder peso porque ela não é treinada e a gente precisa fazer com que ela gaste mais gordura. Qual que é a estratégia que o jejum ele poderia estar ligado aí? Qual intensidade seria melhor para ele estar fazendo esse exercício, por exemplo, logo de manhã, Mari? Uma intensidade baixa, isso com certeza. E é o que a gente vê normalmente, as pessoas muitas vezes tentando fazer circuitos, entra no CrossFit fazendo dieta restritiva, fazendo jejum por conta e começa a ter dificuldade, por exemplo, né, Mari? Isso é comum no consultório? Não, é o mais comum. Tanto que a gente vou ajustando as estratégias. Então, por exemplo, você vai fazer um treino intervalado, claro que aí tem, né, tipos e tal, mas é um treino que não pode faltar carboidrato, porque senão você não vai aguentar, porque é um treino muito mais intenso. Se você vai fazer um treino contínuo, numa intensidade baixa, que o seu treinador não pediu para ser aquele treino mais forte, mais puxado, aí provavelmente é um treino que vai ser super tranquilo, especialmente se for dentro de uma faixa que você tolera de tempo, vai ser tranquilo você fazer um jejum. Assim, E aí vai depender exatamente do que o Luciano falou, vai depender de quão adaptado você está ao treino. Não tem muita saída. E normalmente, prestem muita atenção nisso, mas normalmente as pessoas que têm uma capacidade física reduzida, são menos treinadas, elas não vão ter muita facilidade em fazer treinos mais intensos em jejum prolongado. Jejum prolongado. O que é um jejum prolongado, Maria? Você pode Na verdade, o jejum ele tem várias formas. Então, por exemplo, você pode estar em jejum de 3 horas, de 4 horas. Você pode estar em jejum de 6 horas, de 8 horas. O jejum intermitente que a gente conhece, ele é um jejum acima de 14, 16 horas, é isso? Entre 16 e 18 horas. 16 e 18 horas. Se eu ficar sem comer 16 horas, vou falar para vocês, eu devo ficar num mau humor violento. Tá? O que aconteceu recentemente comigo, até, Mari, foi que semana retrasada, eu comi um pouco mais no sábado à noite e a gente tinha um treino que era de transição 2 do triatlo. O que é a transição 2 do triatlo? A gente ia pedalar por 1 hora e depois ia correr por 6 quilômetros. Então a gente faz essa troca, isso chama um treino de transição, porque a gente ia fazer o exercício dessa troca, né? De sair do pedal, fazer a troca e começar a correr, e terminava a corrida de 6 quilômetros. Como eu comi muito no sábado à noite, muito mais do que eu normalmente comeria numa refeição normal, eu acordei de manhã às 5 e não estava com fome nenhuma. E a minha refeição foi por volta de 9 e pouco da noite. Então, ou seja, às 5 horas da manhã eu estava em jejum por mais ou menos 7 horas. E não estava com fome, estava me sentindo um pouquinho empanturrado. Eu falei assim, não vou comer nada agora. O que eu fiz? Tomei apenas um copo de suco de uva de 300 ml. E fui para o exercício, né? Para a série ali
que era a 1 hora de bike e mais 6 quilômetros. E durante, eu fiz a ingestão de um gel de carboidrato com 30 minutos, um segundo gel no final da bike, um pouquinho antes de 1 hora, e depois eu fiz a corrida de 6 quilômetros. Sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, a minha percepção de esforço não foi aumentada por conta de ficar sem tomar o café da manhã e consegui cumprir tranquilamente pela rotina. Aí nós temos que considerar alguns pontos, por exemplo, o tempo que eu fiz a última refeição, a característica dessa refeição, correto? E o meu nível de treinamento também, né, de consciência da intensidade que eu tinha que usar na atividade, porque é uma atividade prolongada, uma atividade de 1h30 mais ou menos, 1h30 e pouquinho ali. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de você orientar, por exemplo, o teu paciente para ele fazer o jejum com relação à dieta, né, e ao treino em si. Sim, tem muita gente que fala que faz jejum e não faz, tá? Porque, por exemplo, 7 horas de jejum, a gente não considera. É uma coisa que eu nem me preocupo com alguns pacientes. Mária, acorda, eu não consigo comer. Beleza, a gente suplementa dentro do treino, então. Que foi o que você fez. Eu acho super tranquilo. E tem algumas pessoas que, por não comer pão, essas coisas, acham que estão em jejum, mas tomam, por exemplo, um blend de carbo. Quebrou o jejum. Você não está em jejum. Isso é uma coisa que é bem importante de ser falado. E 7 horas é um tempo pequeno até, dependendo da atividade que você for fazer. De repente uma pessoa, de repente você aí vai fazer um treino de 5K, sei lá. Não, são só 7 horas. Você vai fazer esse treino em quê? 30, 40, 50 minutos? Então isso, dependendo, né, de cada um, então isso é uma coisa que a gente leva bastante em consideração. Então a gente não pode considerar que 6, 7 horas é um jejum significativo e que vai atrapalhar essa pessoa na atividade que ela vai fazer. Para a grande maioria não, a não ser que você estiver falando de um atleta, um esportista que vai fazer um treino, sei lá, de 6 horas, aí é uns 500, tá? Mas de forma geral não é algo que a gente precise ficar muito preocupado. Muito bem, eu já tenho em alguns treinos feito essa estratégia de apenas, né, e a Mari já tinha até me orientado com relação a isso, de apenas ali um copo de suco, né, porque dependendo da quantidade de horas que eu estou ali, eu tô com as minhas reservas de glicogênio, que elas são importantes, não totalmente íntegras, mas não vou ter zerado esse estoque e tenho condições de estar fazendo atividade. Então vamos lá, vamos aqui, temos mais uma pergunta. O Robinho Malharia, ele fez outra pergunta aqui, ó. Dentro desse tema, curiosamente, um amigo ciclista disse que o médico recomendou substituir cerveja por destilado, por ser menos calórico. Procede isso? É melhor tomar a cerveja que é um fermentado, é isso? Na verdade, vai depender da quantidade e do que você vai misturar nesse destilado, porque tem gente que vai tomar caipirinha, que é lotado de açúcar, por exemplo. Mas talvez o destilado que ele queira falar aqui que... Tomar um whisky com gelo. Uma vodka? Só vodka, mais nada. Aí, se a gente for comparar com o volume de cerveja para chegar na quantidade de álcool que tem ali na vodka, aí provavelmente a cerveja vai ser mais calórica mesmo, porque deve ser um volume um pouco maior. Mas eu não acho que seja uma estratégia interessante. Assim. Imagine você tomando, né, um dia anterior a um treino, 2 doses de uísque que tem 50% de álcool. Porque a questão aí não é a caloria, a questão é o quanto o álcool vai impactar na sua performance. Que eu acho que isso não foi, né, pensado. Concordo plenamente. Temos aqui a Ariane, sugestão de um cardápio rico em fibras para um boost no trato intestinal. Fazer aquele cocôzinho feliz, né? Eita, nós! Tem várias coisas que podem ser feitas. Inclui frutas, por exemplo, mamão, abacaxi, que são frutas mais digestivas, colocar linhaça, chia, salada, isso ajuda bastante. Mas, se você for fazer um cardápio rico em fibras, tem só uma coisa que não pode esquecer. O que você acha que é? Água.
Exato, não sabe o que vai acontecer? Vai dar aquela blocada. Aí, meu filho. Então é o seguinte, a Nutri vai falar para você, Ariane, que perguntou, e é muito comum com as mulheres, né, mais dificuldade. Eu posso falar para vocês que eu pareço um pato. Como que fez cocô? Então a Nutri vai falar para vocês o que é bom para o trato intestinal. Se você tem dificuldade, trato intestinal, um trabalho intestinal, vai lá, Mari, diga aí, faz aquele corte agora postigo. Então você olha para a sua câmera, Mari, e você fala assim: você que quer melhorar o seu intestino, consuma isso. Você que acha que, ou que você realmente tem certeza que merece fazer o seu cocô diário, porque todo mundo merece, né? O que é importante? Água. Fazer pelo menos um cálculo aí de 30 a 35 ml por quilo de peso para você tomar água por dia, para você conseguir ir no banheiro. Fibra é muito legal, mas só ela não vai te ajudar a ir no banheiro. Então dá para você comer uma mamão, uma fruta, uma chia, psyllium, eu gosto muito de psyllium, que é um pozinho, salada, folhas também ajudam bastante, ameixa. E tem um item que eu acho que vai ajudar muito, que vale muito a pena, que vai ajudar no escorrega. Você sabe o que é? Nossa, não. Que a gente sempre usou muito há muitos anos atrás e que hoje a gente acha mais fácil no mercado. É óleo. Então, ao invés, a gente prescrevia antigamente, isso eu estou falando de 16 anos atrás, óleo mineral. Hoje o que a gente prescreve no consultório que todo mundo tem em casa é o óleo de coco. Você pode colocar um pouquinho mais aí misturado no seu mamão, por exemplo, com psyllium, que vai dar uma ajudadinha. Tem muita gente que utiliza TCM também. Maravilha! Essa Nutri é demais, né, gente? Então vamos lá, continuamos aqui as nossas perguntas da comunidade Corredor e Corredora Evoluídos. Agradecer a eles pelas perguntas. Graças a eles a gente está fazendo, graças a eles nós estamos fazendo esse Moviecast, né? o videocast da Move Better e lógico com a presença ilustre da Nutri Esportiva Mariana Jacob. José Carlos, gostaria de saber se é possível conciliar treinamento de base com jejum intermitente de 12 horas. Calma aí. Mari acabou de falar aqui do jejum intermitente. Então, Mari, de novo, para dar aquele corte da hora para o postigo fazer aquele corte da hora. Mari, o que é um jejum intermitente? Entre 16 e 18 horas. Ficar sem se alimentar é nada, tá, gente? Então, a Mari tem que falar assim, ó. Gente, jejum intermitente não é 12 horas. Jejum intermitente é de 16 a 18. Então, vai lá. Agora a bola é sua, Mari. Vocês estão vendo aqui os bastidores, porque o Postigo orientou a gente para a gente poder fazer os cortes. Então, a Mari tem que falar assim, gente, jejum intermitente é de 16 a 18 horas. Pode consumir alguma coisa? Não, só água. Só água. Então, vai lá, Mari. A deixa é sua. Vamos lá. Então, o jejum intermitente sempre entre 16 a 18 horas. Você vai ter o consumo de água liberado. Só. 12 horas a gente usa... E se tomar um cafezinho, Mari? Se for sem açúcar, até ok, mas a gente tem que tomar cuidado por conta de sensibilidade gástrica, né? Porque aí o pessoal às vezes se anima no café. Então, eu tomei um pouquinho de cuidado com isso. Um chá, talvez, sem açúcar. Mas o jejum de 12 horas, ele existe. Mas a gente usa ele não como princípio de jejum intermitente, mas para trabalhar descanso de trato gastrointestinal. Você falou um negócio legal. E por que tem que ser 16 e 18 horas? Qual que é o princípio que está por trás deste período, dessas horas? Porque nesse tempo a gente consegue já fazer a utilização das gorduras como fonte de energia, né? Então utiliza os corpos cetônicos, então é mais pensando nessa via energética. E o jejum tem muito, esse jejum intermitente, ele tem muito estudo mostrando de benefícios para doenças neurais. Neurais, sim. Tudo que for relacionado à interferência mitocondrial, que vai ter muito a ver com doenças neurais, auxilia muito. A prática de jejum que não precisa ser diária. Os estudos eles já mostram que 2 vezes por semana já tem uma quantidade legal, não precisa ser todo dia.
Maravilha. Então vamos lá, nós temos aqui, essa foi a pergunta do José Carlos, né? Que ele gostaria de saber se é possível conciliar treinamento de base, que para quem não sabe, treinamento de base na corrida, o que é? É um período onde a gente vai, eu costumo dizer assim, a gente vai arrumar a casinha. O que a gente vai arrumar a casinha? Então, se você, por exemplo, passou pelo período de festas e ganhou peso, você precisa perder peso. Então, nesse período de base, você vai fazer um trabalho e daí a estratégia com a nutricionista ali, com um jejum, com a dieta um pouco mais restritiva, pode ser bem-vinda, mas você precisa organizar sessões de treino para que você consiga realizá-las da melhor forma possível, e você consiga otimizar a sua perda de peso neste período. É ali que você vai dar mais ênfase no trabalho muscular, porque se ganhou peso, consequentemente, você automaticamente acaba perdendo peso em massa muscular, né? Tem uma queda de massa muscular, queda de performance, então você precisa arrumar a casinha, voltar naquele peso, na composição corporal que você estava anteriormente. Você pode usar nesse período de base, talvez uma dieta mais restritiva, pode usar o jejum intermitente, e para isso, para você ser mais eficiente, você precisa procurar a Mari para que ela possa te guiar por esse processo. Se você não tiver alcance da Mari, você pode buscar uma nutricionista ou um nutricionista qualificado também, tá? Temos aqui uma pergunta essa pergunta foi do José Carlos. Temos uma pergunta aqui que vem lá de Viena, do Eric Souza. O Eric é seu paciente? Sim. O Eric Souza? Que mora fora, né? Eu acho que ele é. Se ele não é, ele vai ser um dia. Bélgica? Não é Bélgica. Viena é na Áustria, né? É na Áustria. Não fugir das aulas de geografia. Então vamos lá. Eu gostaria de saber qual o nível, olha atenção essa pergunta, Mari, qual o nível de déficit calórico que é seguro para quem está em treinamento intenso? Treinamento intenso, eu não faria déficit calórico. E veja que aqui, esse intenso é a opinião dele, que talvez ele fale assim, beleza, e isso acontece muito aqui na assessoria. Muitas vezes a pessoa precisa perder peso. E ela tem uma prova daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, uma maratona, por exemplo, que é um treinamento que demanda tempo, que pode ser, que a pessoa pode considerar até como intenso porque ocupa tempo, né? Você corre muitas vezes vai fazer um treino longo de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, né? Ou seja, tem uma necessidade energética significativa. E daí essa pessoa precisa perder peso. O déficit calórico é uma estratégia que vocês adotam. Se é isso que a pessoa considera que é intenso, sim, até 20%. E aí o que a gente pode fazer de jogada o dia que antecede aos treinos longos, a gente deixa uma dieta normocalórica com maior percentual de carboidrato, por exemplo. Que aí a gente não impacta tanto na performance no treino no dia seguinte. É uma coisa que dá para fazer. E você consegue repor esse estoque de carboidrato que ela precisa para poder fazer a atividade. Isso, a gente deixa 2 dias high carb e aí o resto a gente deixa com déficit calórico. Então, ou seja, precisa ser muito bem traçada uma estratégia junto com a nutricionista para que a pessoa possa fazer bem os treinos que vão ser mais exigentes do ponto de vista de necessidade energética. Mas eu quero até compartilhar com você, Mari, as pessoas, elas normalmente, elas querem uma receitinha única. E elas têm dificuldade muitas vezes, falar assim, hoje eu tenho que restringir, amanhã eu posso comer um pouquinho mais. E até na hora que ela puder comer mais, pode comer um pouquinho mais, ela tem dificuldade que esse pouquinho mais não é muito mais, né? 20% a gente está falando de pouca coisa, não é nada assim absurdo, que ela vai comer até encher a barriga, né? E uma das coisas aqui que me vem na cabeça agora, na memória, é o seguinte: as pessoas quando vão para uma maratona, elas têm aquela coisa assim, eu tenho que fazer o load de carboidrato, o carregamento de carboidrato, vou comer na refeição noturna só carboidrato.
Então come lá uma pratada com 300, 400 gramas ou até mais de macarrão. Lhe pergunto, Mari, é proveitoso? Olha, para muitas pessoas não, porque assim como o músculo, o estômago ele é treinável. Então, o processo digestivo é treinável. Então, grande parte dessas pessoas vai chegar lá na maratona e talvez não tenha conseguido digerir tudo. Até o carboidrato, que em teoria não é um alimento de difícil digestão. Exatamente. Aí tem gente que passa mal, fica extremamente estufado, quando poderia quebrar, por exemplo, sei lá, consumir 250 gramas de macarrão à noite e fazer um café da manhã mais robusto, mais pastoso, mais líquido. Tudo isso é treinável, então dá para ir treinando isso ao longo porque é pelo menos 3 meses um processo de maratona, no mínimo. Sim. Para o treinamento. Para alguém que já corre faz um bom tempo. Então, isso é uma coisa que dá pra gente ir treinando para ver como o corredor fica. Para quando chegar lá, faz tudo tranquilo, sem estresse. Gente, e eu já passei por isso também, tá? Eu já tive essa fase que eu não detinha este conhecimento, não tinha essa consciência, e eu comia exageradamente no dia anterior, ou muitas vezes tem gente que até se hidrata em demasia no dia anterior, achando que isso vai fazer diferença no dia da prova. Lógico, você não pode ficar sem comer, sem ter aquela energia, mas você também não pode passar do ponto. No meu caso especificamente, Maria, eu tenho ali minha refeição noturna, o cardápio antigo que a gente precisa atualizar. Eu tenho ali minha refeição noturna com 120 gramas de proteína e 50 gramas de carboidrato. O que é os 50 gramas de carboidrato? O arroz, por exemplo, que você colocou. Então, com essa quantidade, né, em quantidade, né, não quantidade em gramas, se eu for fazer um treino, uma prova no dia seguinte, eu não vou ter problema nenhum, gente. Eu posso ir lá e vou fazer. Eu até falo aqui para a Mari que na meia maratona de Porto Alegre do ano passado, a gente foi numa pizzaria na noite anterior. Eu falei, gente, vamos para uma pizzaria. Como a prova era 6 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, a gente foi na pizzaria por volta das 7. Eu falei assim, eu vou comer mais, porque eu vou ficar até o dia seguinte sem comer nada, até praticamente a hora da prova, porque eu vou fazer um café da manhã mais leve. Eu não quero chegar na hora da prova empanturrado. Então eu dei preferência para comer bastante na refeição noturna, que não era tão tarde, era 7 horas da noite. Então eu comia ali, a gente foi para um rodízio de pizza, comia à vontade. No dia seguinte estava ok, fiz um café da manhã mais leve, menos coisas do que eu normalmente comeria, até porque eu estava num hotel, então você fica um pouquinho pezinho atrás, né, de comer fora. E fui lá, fiz a prova sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum. Então, foi um caso à parte. Mas, normalmente, quando eu vou treinar, minha refeição no dia anterior é normal no cardápio, tá? E se exagerar, eu faço aquela estratégia ali que eu falei para você. Não tomo café da manhã, vou só com um suquinho ali. O Ulian Paixão. Ei, Paixão! Ele é de Barretos, São Paulo. Barretos, festa de peão. O consumo de whey protein antes da corrida ajuda na produção para queima de calorias? Mariana Jacobi. Então, desde acho que 2011 tem paper mostrando que o consumo de whey protein ele pode aumentar sim o gasto calórico para poder fazer ali a digestão e tal. Mas não quer dizer que vai favorecer o emagrecimento. São coisas diferentes. Então ele queima energia, mas não quer dizer que isso é significativo para o emagrecimento. A proteína, de forma geral, a gente tem uma demanda energética maior. E é nisso que os adoradores do low carb, as dietas paleolíticas se apoiam ou não tem nada a ver? Também, mas não necessariamente, porque a maioria não vê paper, né? Mas tem alguns que mostram, em especial o whey, tá? Ô Postigo, isso dá um corte da hora. A Mari não... O que você acabou de falar, Mari? Repete pra mim.
Que a maioria não estuda. Não, quem que é a maioria? Então você vai falar assim, ó, os adoradores... De low carb, a maioria dos adoradores de low carb não leem paper. Ou seja, estudo científico. E um estudo científico é muito complicado, porque a gente tem que saber interpretar ali aquele artigo, aquela metodologia, para ver se tem qualidade e o quanto isso é aplicável na vida real. Porque na sua vida real você tem todos os seus parâmetros controlados, como um artigo científico, uma pesquisa? Não, né? Então isso são coisas que a gente tem que saber interpretar. Mas pode ser interessante até para a saciedade, mas algumas pessoas até, inclusive, têm sensibilidade, né, aos produtos do whey. E aí isso pode piorar o processo de emagrecimento. Muito bom. Então vocês viram aí que a Mari falou. Talvez você que é um adorador da dieta restritiva está lendo apenas aqueles artigos que lhe interessam, que muitas vezes não tem tanta qualidade e, né, pode dar ruim. Agora vem os hates, né? Vem os hates. Gente, por favor, vamos moderar aí, tá? Tudo com equilíbrio. Não tem como o corpo viver sem os macronutrientes. Não tem como. Você pode ficar restritivo, pode tirar totalmente o carboidrato. Entre aspas, é quase impossível tirar totalmente o carboidrato da sua vida, porque você vai ter a pessoa, a não ser que ela não coma nada, né? Nenhuma raiz, nada que vem do chão, né? Acho difícil, né? Eu também acho difícil. Acho bem difícil. É que tem muita gente que acha que carboidrato é só farinha e pão, né? E doce, né? E não é, gente, né? Nossa, tem tanto lugar. Tem tanto lugar. E tá no teu corpo, viu? Tá lá entre o músculo, tá no fígado, né? O cérebro precisa do carboidrato na molécula de glicose, né? Até as moléculas, até onde você não tem carboidrato, converte em glicose para poder ir para o cérebro, né? Então, o corpo ele se ajusta, ele precisa daquilo ali. Para fechar, a Viviane Ribeiro Lima Silva, grande Vivi corredora, nossa, lá de São Paulo. O jejum é algo predominante nas perguntas aqui. Hein? Jejum intermitente é indicado para qualquer pessoa? Não é indicado para qualquer pessoa. Vai depender muito, tem até características de comportamento que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que têm, não é distúrbio alimentar, mas tem momentos de compulsividade alimentar. Para essas pessoas, eu não acho que seja tão interessante, porque a gente tem que trabalhar algo que é mais embaixo, uma base mais embaixo, para poder ter esse controle alimentar, melhorar a relação com comida. Porque, imagina, você vai lá, faz seu jejum bonitinho, foi, sei lá, jantou às 10 da noite, foi comer ali 1, 2 horas da tarde para almoçar. E aí, nessa janela aberta, você arrebenta de comer, porque você não tem controle. Faz sentido? Eu acho que é um quadro muito pior do que você realmente ensinar a pessoa a comer, ela entender. E aí depois, se realmente tiver necessidade, a gente faz a inclusão no jejum intermitente. E por que o jejum... Eu tenho minha opinião particular, né, Mari? Mas com relação à penitência. Né? Eu até depois vou compartilhar com você o conteúdo de um professor que eu gosto muito, que ele fez, né, um curso rápido, assim, no estilo podcast, assim, e ele fala dos diferentes tipos de jejum e ele acredita, assim, fortemente que as pessoas só fazem jejum, a grande maioria não faz por estilo de vida, faz por penitência. Concordo pra caramba, porque é isso que eu vejo na prática. Do tipo assim, eu comi demais, agora eu tenho que me sacrificar. Basicamente ele pensa dessa forma. Mas a maioria das pessoas pensa assim mesmo, e quem tem essa questão de, nossa, eu comi muito, então eu vou fazer jejum, o corpo ele não responde assim, gente, não funciona dessa forma. Imagina, você ficou 30 anos judiando do seu corpo, por que você acha que um mês fazendo jejum intermitente o corpo ele vai se reequilibrar dessa forma? Não se reequilibra. Nossa, enchi o corpite de cachaça durante o final de ano e aí eu vou fazer jejum intermitente para renovar as células. Não é assim também, tudo leva tempo e consistência. Muito bom. Veja o seguinte, a Vivi, ela foi tão boa aqui nas perguntas,
e ela colocou aqui 4 perguntas. Ela não fez uma pergunta, a Vivi fez 4 perguntas. Então vamos lá, Vivi, uma já foi respondida, vamos para a segunda. Como perder peso e manter massa magra ao mesmo tempo? Tem uma fórmula mágica que nenhum corredor quer. Treino de fortalecimento. E comer proteína de forma adequada, obviamente, né? Então vamos lá, eu diria o seguinte, equilíbrio na dieta, mesmo que seja um pouco mais restritiva em quantidade energética, Sim. mas tem que ter equilíbrio. Tem. Se for uma dieta mais restritiva, muito provavelmente é mais restritiva em um dos macros, né? Macronutrientes, quando a gente fala macronutrientes, a gente está falando de proteína, carboidrato e as gorduras. Então, se houver uma restrição muito grande de um ou de outro, principalmente do carboidrato, né, Mari? Uma restrição muito grande do carboidrato, você pode ter decréscimo até da massa muscular. Sim. Vivi? Então é isso. Depois da comilança de final do ano, é possível já engatar um low carb? O low carb e o jejum, normalmente eles estão casados, estão acompanhados, Mari? Quando o pessoal vem fazendo, sim. Só que o que acontece? Isso a gente acho que a gente até fez vídeo aqui pra Move, eu não lembro. Mas não existe. Se você for pegar, entrar lá no PubMed e ver todas as pesquisas que tem em relação com a low carb, não tem um padrão específico do que é realmente uma low carb. Então, por exemplo, eu já falei, tem muita gente que fala assim, eu faço low carb. Eu falo assim, mas quantos por cento da sua dieta é de carboidrato? A pessoa não sabe nem quantificar. Exatamente. Então, ela sabe que em alguns momentos ela tira o carboidrato e outros ela come. Como eu já vi muita gente falar assim, eu não como carboidrato. Aí fala, legal. Aí você vai conversando com a pessoa, mas meu ponto fraco é o doce. Eu como um todo dia. Não, isso é assim. Aí se a gente for ver na dieta, muitas vezes o que ela come de doce equivale em valor calórico a 50% da dieta dela. Exatamente. Especialmente com agora a galera querendo hypar o doce de leite, a bala fine para usar de pré-treino. Sim, tem muito profissional prescrevendo isso. Bala fine? Gente, eu não acredito. Bala fine como pré-treino, Mari? Como assim? Balinha de goma, essas tranqueiradas aí. O pessoal tá socando na prescrição. Eu acho um absurdo, até pela qualidade que tem ali. A carga de corante, assim, é surreal. Então, isso pro corpo é algo extremamente ruim. Fora o pico, né, de glicose que dá ali, que para muitas pessoas não dá, não tem condição. Mas a low carb, ela pode ser interessante? Ela pode ser interessante. Só que tem que ser dentro do contexto e uma dieta muito bem estruturada, com comida de verdade, que é o que as pessoas menos querem comer, né? Vamos contextualizar aqui low carb. A gente falou do jejum, a gente sabe que o jejum intermitente tem de 16 a 18 horas. Low carb, Mari, o que é uma dieta low carb? Olha, para alguns cientistas, uma dieta com um percentual abaixo de 40% já entra como uma low carb. 150 gramas mais ou menos de carboidrato também pode entrar. E uma outra estratégia... No dia, isso é no dia, tá? E uma outra estratégia também pode ter uma relação bem grande, que é fazer a cetogênica, que ela é uma low carb. Ela está dentro da low carb, tem alguns papers que comentam, essa low carb, quando você vai ver uma cetogênica, de 30 até 50 gramas de carboidrato, que a gente vê essa variação nos papers. Tá, agora me fale, porque eu fiquei confuso. Cetogênica, qual que é a definição de dieta cetogênica para a gente poder associar com low carb? A dieta cetogênica, ela vai fazer com que a gente entre no estado de cetose, fazer uma adaptação. O conceito dela é que o corpo faça uma adaptação utilizando as gorduras como fonte principal de energia. Mas o carboidrato é restrito. É restrito, mesmo assim tem carboidrato de 30 a 50. A cetogênica tem carboidrato e ela é em quantidade em gramas. Sim, e a gente toma cuidado com os picos glicêmicos, porque aí senão a pessoa não entra em cetose nunca, né? Tá, então vamos lá, de 30 a 50 gramas. Isso.
independente da quantidade calórica que ela ingere no dia. Ela pode comer muito? Não, porque senão ela não vai perder peso, né? Se a ideia é perder peso... Se a ideia é perder peso, não. Não, então beleza. Então, o fato da pessoa, por exemplo, eu tô com 30 a 50 gramas de carboidrato por dia, mas eu como bastante, você não vai perder peso. Para a grande maioria das pessoas é o que acontece, não perde peso até um ponto, depois não consegue mais. Interessante, até porque se a pessoa tá comendo 30, 50 gramas de carboidrato, o que ela vai ingerir no dia a dia dela? Proteína e gordura. E verduras e tal, mas a gordura, ela tem, por exemplo, castanha. Castanha é calórico pra caramba, a galera come igual pipoca, aquilo. Castanha de caju. Castanha amêndoa, castanha de caju. Castanha de caju com salzinho, uma cervejinha gelada nesse calor, hein? Vai bem, mas engorda. Né, Mari? Fala assim, dá um corte legal, Postigo, vai lá. Faz aí. Falar da cerveja? Fala assim, uma castanha salgadinha com cerveja. É ótimo com esse calor, mas engorda. Pronto. Uma castanhinha, um amendozinho com sal aí, mais uma cervejinha, top. Mas engorda. Boa. Para fechar com chave de ouro, então. Hein? Aqui tem uma pergunta agora para fechar, né? Que é da Vivi. Ela fez 4 perguntas. A Vivi não se conteve e ela fez 4. Mas Vivi, como a gente gosta da nossa comunidade, corredor e corredora evoluído, e eu espero que a gente consiga colocar em algum lugar o link para que vocês possam entrar aqui no nosso grupo, né? No WhatsApp, mas entrar e colaborar quando for necessário, mas não fiquem colocando negócio de Bitcoin, porque teve uma pessoa que a gente teve que arrancar aqui hoje, eu não sei como que entra e sai, beleza, mas tá bom. Então, a Vivi, para fechar, ela pergunta, por quanto tempo é indicado fazer uma dieta low carb? Pode ser um estilo de vida? Ou é algo pontual, Mari? Vai depender da low carb e depende também do contexto que a pessoa tá, Vivi? Porque se você, por exemplo, tá treinando para uma maratona, você vai ficar numa cetogênica, não combina. Não, eu só quero perder um pouquinho de peso, vou fazer treino de fortalecimento para melhorar a minha qualidade muscular, melhorar ali as minhas mitocôndrias para oxidar gordura e aí a gente consegue aumentar um pouquinho mais de carbo. Isso é o mais natural de acontecer, 2 meses ali, 3 no máximo, até porque cansa, né? Ficar muito tempo em dieta extremamente restrita. Eu acho que ninguém gosta de viver em restrição, né? Eu, por exemplo, se você falar para mim assim que eu tenho que ficar restrito com alguma coisa, tirar um pouco da minha liberdade, vai me incomodar, a não ser que seja um estilo de vida. Se a pessoa não se importa, por exemplo, eu tenho momentos que eu tô super tranquila, que eu faço 3 refeições no dia, pra mim tá ótimo. Tem momentos que eu preciso ter mais refeições, às vezes até porque o meu treino tá mais intenso. Então, o que eu aconselho o pessoal, que eu acho super importante? Ter conhecimento, para poder saber o que vai aplicar e o que não vai aplicar, na hora certa. Concordo plenamente, são 11h05 da noite, eu e Mari estamos aqui, eu já fiz meu café da manhã hoje, meu almoço, café da manhã foi por volta das 6 e pouquinho, almocei tarde hoje, porque eu tive um paciente teu aqui fazendo avaliação, taxa metabólica, almocei às 2 e pouco da tarde, aí às 5 e pouco da tarde eu fiz meu lanche da tarde, que eram 80 gramas de proteína, que foi um pedacinho de frango e 50 gramas de arroz, e agora eu tenho a minha janta. Eu estou com fome, viu, gente? Fazendo esse Moviecast, essa nossa estreia aqui no Moviecast, que é um videocast para a gente poder extrair também conteúdos aqui do que a gente trouxe nas perguntas da nossa comunidade Corredor e Corredor Evoluído, hoje com a grande, ilustre, nutri Mariana Jacob, esportiva. Então, se você luta, se você pedala, se você faz triatlo, se você corre, fala com ela que ela resolve a sua vida
desde que você queira. Exato. Desde que você queira, porque senão não dá, tá? Se você não quiser, não vai ter santo nessa terra que vai resolver tua vida, que vai ajudar você. Não tem jeito. Se você não quer, você não evolui. Né? Você não vai ser um corredor ou uma corredora evoluída. Você não vai ser uma pessoa evoluída. Você tem que querer. Então, aqui a gente está aparecendo aqueles podcasts de coach, né? Motivacional. Não tem como, gente, tá? A gente vai fazer um podcast depois de metas, porque a Mari é especialista em metas também. E a gente tem que trazer Vamos fazer, vai ter um episódio. Vamos fazer o seguinte, já estou fechando com a Mari aqui. Todo mês a gente vai fazer um episódio de um assunto específico. Hoje aqui a gente respondeu as perguntas, mas vamos trazer um tema depois. A gente traz um tema, o pessoal faz perguntas e a gente vem aqui discutir o assunto do tema para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira experiência. Espero que a gente consiga fazer desse podcast aqui redondinho, esteja nas plataformas de podcast, vai estar no YouTube, vai estar nos cortes para que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Mari, para finalizar, a palavra é sua, muito obrigado e boa noite. Muito obrigada pelo convite e até mais, pessoal. Tchau!